Olá, tudo bem? Esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. E nesse vídeo eu vou comentar uma matéria da Fiocruz que saiu no Instagram a respeito da saúde mental dos programas de pós-graduação no nosso país. Vamos lá? Então, o primeiro slide diz o seguinte. Um estudo que foi feito com mais de 3 mil pessoas dentro dos programas de pós-graduação do nosso país, o quanto vale a dor, publicado na revista Pós, investigou a saúde mental de 2.903 pós-graduandos brasileiros. Os resultados são alarmantes. 74% relatam ansiedade, 31% insônia, 25% depressão. Os números muito acima da média nacional da população. Então, assim como a gente já vem comentando em alguns vídeos desse canal, quando a gente tem alguma parcela da população que por algum motivo obedece a leis estatísticas muito diferentes do resto da população, provavelmente existe algum problema social dentro desse contexto, algum problema, na verdade. Então, o que a gente observa é que de fato existe um problema em relação à saúde mental muito grande dentro dos programas de pós-graduação. E a gente vai falar aqui um dos motivos de por a dor que começa ao deitar. 39% deitam e não conseguem dormir. 39% sente culpa ao descansar. 20% acordam no meio da noite e não voltam a dormir mais. E 19% sentem pânico ao ir para a cama. Dormir para muitos virou um desafio emocional e não um alívio. Isso, olhando para mim, enquanto pessoa que é da pós-graduação, já estou no doutorado, já fiz o mestrado e tal, e já a graduação também passa um pouco por isso, eu vejo que isso é uma coisa tão comum, sabe? Porque a gente é tão bombardeado com provas, prazos, projetos, coisas que a gente tem que fazer, que às vezes a gente simplesmente se deparar com uma coisa básica, como dormir, que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, senão a gente não vive, parece que é um privilégio, parece que você está deixando de fazer alguma coisa. Eu tô gravando esse vídeo hoje, e hoje eu tive uma prova de uma matéria que eu tô fazendo, de uma disciplina. E por N motivos que não vale a pena enumerar aqui, eu senti que a minha preparação não tinha sido suficiente, muito primeiro por questões pessoais que eu tive de saúde mental e que atrapalharam no processo de eu realmente estudar para a disciplina, e muito porque era muita coisa para ser aprendida em pouco tempo, né? E aí eu cheguei em casa ontem, eu fiquei o dia inteiro na universidade, voltei para casa, fui na academia muito rápido, porque eu não abro mão de fazer uma atividade física todo dia, porque ajuda muito. E aí depois eu cheguei em casa. Aí eu passei pelo menos uma parte do meu dia tentando me convencer de que eu tinha que passar a noite estudando para poder recuperar e estudar o resto da matéria que eu não tinha feito. No final das contas eu não fiz isso. Eu quase nunca faço, porque eu realmente não. Não é nem porque eu não quero, é porque eu não dou conta mesmo. Tipo assim, vai bater uma hora que o meu cansaço é maior do que qualquer coisa. Mas quantas pessoas não driblam cansaço com remédio, com às vezes até droga mesmo, sabe? Pra poder produzir. E passa noites em claro. E cara, eu já ouvi tanto, mas tanto, que isso é não só normal, mas como é esperado que você faça, que a gente realmente naturaliza. Não, talvez eu venho de uma geração que parece que sou muito velho, né? Não sou tão velho assim. Mas eu venho de uma geração e que eu acho que essa geração, as pessoas ainda fazem isso, onde se você reclama com o professor de que, olha, não tá dando tempo pra estudar tudo que você tá fazendo, que você tá dando, ele fala assim: "Ah, o que você faz de meia-noite às 6? Meia-noite às 6 a gente tá dormindo, né? Não dorme. Simples. Não dorme." Cara, é tóxico isso, é adoecedor. Não tem como você passar por isso e achar que é normal. E a gente acha que é normal, cara. Aí a gente faz isso mesmo, a gente deixa de dormir, porque a gente acha que dormir é um privilégio nosso. A gente não tem que dormir, a gente tem que estudar. Fica em véspera de prova, estudando 12, 14 horas por dia, junta todo mundo. Cara, isso é absurdo. Se você encara a pós-graduação como um trabalho, encara que você está estudando, você de fato está trabalhando, produzindo, é como se você estivesse dizendo pra pessoa assim: olha, trabalha 12 horas seguidas, cara. Deixa de dormir para trabalhar, abandona sua vida e vai estudar, sabe? Porque você não é um ser humano, você é uma máquina de estudar e produzir conhecimento, artigo, disciplinas e coisas do tipo. Então, essa frase, o que você faz de meia-noite às 6, eu ouvi a minha vida inteira, e isso é adoecedor, e tanta gente que hoje em dia não está adoecida justamente por causa disso. Então, não existe esse negócio de o que você faz de meia-noite às 6. O que você deveria fazer de meia-noite às 6 é dormir. Não é fazer qualquer outra coisa, é dormir, saca? Então, essa ideia completamente meritocrática de não durma, vá trabalhar, trabalhe enquanto eles dormem,
Isso daí é história para poder te fazer completamente mais escravo do que a gente já é. Então, esquece essa lógica. Expectativa real, suporte insuficiente. A pós-graduação cobra produtividade de alto nível, artigos, eventos, prazos curtos, tese e qualificação, mas não oferece quase nenhum suporte emocional. O resultado? Uma epidemia silenciosa de sofrimento psíquico. Às vezes só oferece café, pelo menos oferece café. Esse não foi oferecido pela pós, mas... Enfim, brincando. Assim, é mais do que isso. Não é que não oferece suporte. Não só não oferece suporte, como muitas vezes vai na contramão de te ajudar. Olha só, a gente acabou de ver os dados aqui. Então, a maioria dos pós-graduandos do nosso país hoje está ansioso ou deprimido, ou os dois. A minha pergunta é: quantos programas de pós-graduação têm uma política de fato real que funcione para minimizar essa situação ou para saber lidar com o sofrimento mental dos alunos dentro dos seus programas? Porque o estudante tem depressão, ele tem que fazer prova igual a todo mundo, ele tem que fazer os prazos igual a todo mundo, ele tem que qualificar igual a todo mundo, ele tem que fazer tudo igual a todo mundo. Só que assim, eu não quero ficar só dando exemplo pessoal, mas se você tem uma crise de ansiedade ou de depressão que te paralisa, você não faz mais nada, você fica 1 ou 2 semanas sem mexer no caderno. Às vezes você nem levantar da cama. Esse mês lá, ó, rolando. O que acontece com você depois? Toma pau. Eu demorei muitos anos a mais para formar. Hoje eu tô no doutorado, graças a Deus, mas eu demorei muito para formar porque eu tive várias questões de saúde mental dentro da minha graduação e o professor tava nem aí, cara. O professor falava assim: o problema é seu, eu não posso fazer nada. Professor, eu tive uma crise de ansiedade um dia antes da prova, eu tava com depressão, tava dançando da cama. Ah, vem fazer prova do mesmo jeito, não posso fazer nada. Aí o que você faz? Você toma pau. Você sai do programa de pós-graduação. Você tranca a matéria. Aí você demora para formar. É isso que acontece. Aí se a pessoa ela tem minimamente a possibilidade de fazer qualquer outra coisa da vida dela que não seja estudar, ela vai fazer. Ela não vai ficar nesse inferno de ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para professor para estender prazo, porque você simplesmente tem que ter o direito de se dar um descanso e de ter que cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde dentro da pós-graduação não é uma coisa tolerável. A verdade é essa. Conheço um amigo que. Eu vou falar uma história que nem é assim do meu amigo, não. Eu fiquei na época da Covid, era pandemia, eu tava na graduação ainda. Eu peguei Covid, foi sério. Eu fiquei 1 semana internado no hospital. Eu quase, assim, fui de Americanas mesmo. E isso rolando o semestre. E na semana seguinte, o professor queria que eu fizesse prova da matéria que eu tinha perdido enquanto eu estava no hospital. Olha que coisa mais. Tipo assim, o cara tem doutorado, ele é com certeza muito inteligente e ele não conseguiu pensar 5 segundos de que uma pessoa que acabou de sair do hospital não teria condições de recuperar o suficiente para fazer uma prova 1 semana depois. Eu nem vou contar o resto da história, não, mas foi daí para pior. Não, é isso que acontece. Você tem algum problema de saúde não é admissível, eles não querem nem saber. Quantas pessoas que já que eu vi que por essas questões de saúde mental já abandonaram a faculdade, foram fazer outra coisa, ou então formaram, vai para engenharia, vai para a ciência da computação, que não é lá essas coisas também, mas pelo menos você tem uma coisa melhorzinha, sabe? Você ficar nessa coisa aí, cara, é adoecedor. Você só se adoece mais, sabe? E aí, o que eu voltando, né? O que eu digo é o seguinte: os prazos, a pós-graduação, ela não tem uma política de fato para poder acolher os alunos com sofrimento mental. Uma política que fale: olha, você pode ter direito a prazos mais flexíveis, você tem direito, por exemplo, a mais faltas, você pode não vir à aula se você não se sentir à vontade. Você tem direito que o professor te dê um pouco mais de atenção com relação às suas questões. Porque professor, eles têm muito uma noção de que se você pedir atenção a mais para eles, ele tá te tratando diferente do que ele tá tratando o resto da turma. Melhor, né? Ele tá te tratando melhor do que tá tratando. Ou seja, se você falta a uma prova porque teve uma crise de ansiedade e pede depois para ele repor, você já tá pedindo privilégio. Eu já tive que ouvir isso esse semestre. Tá pedindo privilégio. Sabe? Quando na verdade, se você deixou de faltar, você deixou de ir por um motivo que foi puramente por saúde mental, você já tá atrás. Sabe? Então, como assim privilégio? Dedicação exclusiva à incerteza. Isso daqui é muito, muito sério.
76% dos respondentes são bolsistas da CAPES, CNPq ou fundações estaduais. Essas bolsas, olha só, não tem reajuste que acompanha a inflação. A gente teve um reajuste em 2023. Antes a bolsa de mestrado era de R$ 1.500, R$ 1.500. E a de doutorado R$ 2.200. Agora a de doutorado é R$ 3.100 e a de mestrado R$ 2.100. Se você faz um mestrado, por exemplo, no interior de Goiás, talvez uma bolsa de 2.100 dê para você viver minimamente razoavelmente. Não é nenhum luxo. De 3.000, talvez dê para poder viver tranquilamente. Mas essa mesma bolsa é a bolsa que o CNPq, a CAPES, que são fundações nacionais, elas dão tanto para a pessoa que está em Goiás, no interior de Goiás, tanto para a pessoa que está na capital de São Paulo. Agora, veja bem, é plausível isso? Sabe? E aí, R$ 2.100 de mestrado, ou seja, antes era R$ 1.500, um aluguel numa capital. Se você quiser morar sozinho, às vezes, um aluguel já é R$ 1.500. E aí volta nessa questão. Isso acentua o quê? A desigualdade social dentro da pós-graduação. Porque só quem vai fazer pós-graduação é quem tiver dinheiro. Ou vai ter dinheiro para poder complementar além da bolsa, ou não depende da bolsa, porque tem alguém que te pague suas contas, ou você vai querer enfrentar aquilo ali. Cara, no meu mestrado, eu conheci tanto gente que passava fome, quanto gente que recebia a bolsa e a pessoa ela nem sabia que a bolsa estava caindo ou não, porque ela não usava o dinheiro da bolsa para nada, ela só deixava caindo na conta, entendeu? E rendendo juros. Ou seja, ela só acumulava o dinheiro. É isso, sabe? Aí volta aquela questão, né? Pergunta quem que o departamento acha que é o melhor aluno. Pergunta. Acha qual vai ser a resposta. Se é um cara que tá lá ralando, ganhando R$ 1.500, depois R$ 2.100 para poder se virar e fazer um mestrado, ou o cara que tem condições que tem tudo do bom e do melhor, que deixa sua bolsa lá rodando, porque ela nem precisa gastar o dinheiro da bolsa, e tem condição de estudar o dia inteiro. Complicado, né? Não tem reajuste, não assegura nenhum direito trabalhista e oferece dedicação exclusiva. Antes isso era pior ainda, né? Porque você não podia trabalhar de jeito nenhum. Agora já flexibilizou e nem necessariamente essa flexibilização é uma coisa boa. É boa e não é boa ao mesmo tempo, né? Esse é um papo para outro vídeo. Ah, mas um detalhe, né? Então, para essas pessoas, a bolsa é a única fonte de renda. Então, é o mais complicado. E aí, tem uma coisa também que é o seguinte. Não é só a questão da dedicação ser exclusiva, porque é uma coisa era imposta pelo regimento da CAPES do CNPq. Mas também pela própria rotina da pós-graduação. Ou seja, cara, eu sinceramente, a única coisa que eu consigo fazer é dar aula particular. Porque eu preciso complementar minha renda, porque a minha bolsa, beleza, 3.100, mas aqui na cidade que eu tô não é suficiente. Então eu preciso complementar minha renda. Então eu faço os corres para dar aula particular, direto tô divulgando aqui no canal também, porque me ajuda, eu preciso disso. Mas é a única coisa que eu consigo fazer que minimamente não vai atrapalhar tanto o meu doutorado, que eu não estou disposto a atrapalhar. Porque se eu fosse trabalhar fora, ia atrapalhar muito o meu doutorado. Tem gente que trabalha fora e não tá fazendo doutorado direito, sabe? Tá estudando um pouco, não sei o quê, e aí não publica, não faz uma tese tão boa quanto poderia fazer e tal. Então a dedicação é exclusiva, mas ao mesmo tempo a bolsa não é o suficiente. E se você tenta complementar, você perde a qualidade do que você está fazendo. Essa é a questão. Então, o ideal seria que a bolsa conseguisse suprir todas as demandas para que você não fosse obrigado a ter que complementar ela com alguma outra coisa e deixar tempo para você estudar. Depois do diploma, a dúvida. Mesmo com anos de formação, o futuro profissional é incerto. As universidades públicas e privadas não absorvem todos os doutores titulados. A angústia por um futuro instável é constante e pode ser adoecedora. Papo reto. Eu não penso. Eu estou no primeiro ano do doutorado, vou terminar o primeiro ano agora. Eu estou pensando daqui a 2 anos só. Onde ainda vou estar no doutorado. Eu pensar do que eu vou fazer depois do doutorado, sinceramente, me adoece. Eu vou criar um plano daqui a um tempo, mas... Sabe? Porque assim, o que tem de doutor que tá pegando diploma colocando debaixo do braço, não tá no gibi, cara. É muita gente. Muita gente que formou querendo ser matemático, querendo fazer pesquisa, que tá dando aula em alguma universidade privada que não tem pesquisa, não tá fazendo o que gosta, que tá frustrado, ganhando mal, tendo que
trabalhar em 2, 3 universidades para poder suprir a demanda. Então isso é muito comum, sabe? Eu formei no mestrado e eu fiquei desempregado. Eu entrei no doutorado, e aí eu... Desculpa, o gato Yuri derrubou a câmera. Eu peguei, eu formei mestrado e eu não entrei no doutorado direto. E aí eu fiquei um semestre tentando dar aula. Eu sou bacharel, não sou licenciado, então não podia dar aula em escola. Eu tentei tirar CAT para dar aula em escola a título precário, como eles falam, né? E eu não consegui nada, cara. A minha sorte é que eu morava em Belo Horizonte e eu tinha minha família que me apoiava, então eu não tive que pagar aluguel, sabe? Durante esse tempo. Porque senão eu tava fodido, sabe? Porque assim, você forma e o que você vai fazer da vida, cara? Dá um colégio, ninguém tá absorvendo, cara. Eu entrava nos processos seletivos com esperança e tal, mas era só promessa. Lembro de uma vez a mulher chegou pra mim. Cara, eu cheguei a ir num pregão nesse de emprego pra poder trabalhar de balconista num supermercado. Só que aí, e eu quase fui, de fato. Só que, olha só que bizarro. Eu colocava no currículo que eu tinha terminado o mestrado. Aí eu não era selecionado para ser balconista porque eu era qualificado demais para aquele cargo. Mas ao mesmo tempo não tinha cargo para mim que era qualificado. Sabe? Então você não consegue nada, cara. Aí eu tive que tirar do currículo que eu era mestre e ficava só. Às vezes nem graduação eu colocava direito. Olha que coisa mais absurda. Você fica 4, 6 anos estudando, fez mestrado e graduação na Universidade Federal. Pra nada, cara. Pra nada. Então isso é muito angustiante. Muito angustiante. E ainda tá por falar sobre sofrimento mental, né? Mesmo diante dos dados, o debate sobre saúde mental ainda é marginal nas instituições de ensino e pesquisa. Muitos estudantes adoecem em silêncio com medo de parecerem fracos ou serem prejudicados academicamente. Não se fala sobre saúde mental na pós-graduação, parece que você está falando assim, de um assunto mega polêmico. Não se fala sobre isso. Eu nunca vi um professor minimamente levantar essa hipótese em sala de aula. Eu nunca vi um representante discente ir numa reunião e falar sobre isso devidamente, salvo alguns casos, mas no geral não falam. E quando falam, são descredibilizados, sabe? Isso é saúde mental. Porque aí, sabe o que acontece? As pessoas tratam saúde mental como uma coisa individualizada. Ou seja, o cara, ele tá com a saúde mental ruim e ele tem que se virar para poder resolver. E não é uma questão do tipo, olha, o ambiente está contribuindo para que a minha saúde mental esteja ruim. É sempre, você está com a saúde mental ruim, então você que se vire para poder resolver. Tanto que, veja bem, na minha seleção do mestrado e do doutorado, fizeram a mesma pergunta. Você está pronto para entrar no pós-graduação porque você teve questão de saúde mental? Eu respondi sim, estava. Mas assim, isso é uma pergunta que se faça porque, teoricamente, você deveria colher pessoas também que não estão necessariamente no seu melhor estado de saúde mental. Por quê? Primeiro, porque ela já vem da graduação assim, já vem do mestrado assim, então você só não sabe. E aí é como se você quisesse se eximir do problema, sabe? Resolva o seu problema primeiro, depois a gente no programa de pós-graduação. A mensagem é essa. Deu certo, eu entrei, mas, sabe? Isso não é uma pergunta que se faz, sinceramente. Então, assim, é o tipo de coisa que individualiza o problema. Você que tem um problema de saúde mental, então você primeiro resolve e depois faz a prova. Você primeiro resolve e depois pensa o que você vai fazer. E o problema é seu. Você sabe o que poderia te ajudar, mas é sempre o professor que vai determinar o que ele vai fazer para teoricamente te ajudar. O professor não dá conta de fazer prova. Eu tenho um problema de saúde mental, eu não consigo fazer prova nesse horário. Ah, não, você vai fazer prova sim, mas vai ser a matéria do curso todo, não sei o quê. Cara, então, se fosse pra te ajudar, sabe? Então, é meio complicado, porque os caras, até pra ajudar, eles querem que seja do jeito deles. Sabe? Mas o jeito deles não é o jeito que ajuda, necessariamente. Então, fica difícil, não dá muito diálogo. Porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, que é do aluno. O aluno está na situação de mais desvantagem aí, não é o professor. Cobrança, solidão, medo e adoecimento. Fatores apontados pelo estudo como gatilhos para o sofrimento. Pressão interna por produtividade. Essa pressão interna por produtividade ela é real? Sim, mas existe uma pressão externa também.
E a pressão interna, ela é oriunda da pressão externa. Ninguém se cobra por produtividade, sendo que ninguém te cobrou antes, não. Isso é uma pressão externa que vira uma pressão interna. Relações abusivas com orientadores. Graças a Deus eu não posso me queixar de orientador. Tive orientadores ótimos, os melhores possíveis. Agradeço muito aos orixás por isso, mas conheço gente que, poxa, o cara, o que ele fez para não fazer o serviço dele é impressionante. Falta de interlocução, isolamento intelectual, medo da banca de defesa, ansiedade em alimentar o currículo antes. Então, é um pouco disso que eu queria falar. Falei muito, mas eu acho que é um assunto importante e a gente tem que comentar muito sobre ele mesmo, porque é uma situação complicada, é uma situação difícil. Não eu digo pra todo mundo assim que se a pessoa ela quer fazer pós-graduação, ela tem que querer muito mesmo, sabe? Porque hoje por hoje eu não consigo convencer alguém mais aí pra fazer uma pós-graduação, a não ser se a pessoa realmente queira muito. Porque tem benefícios, mas são muitas questões que fazem com que hoje ela não seja uma ótima opção para se fazer, se você tem outras opções viáveis também. E o que eu queria dizer, para encerrar esse vídeo, essa situação ela não vai se modificar sozinha. O que a gente precisa fazer é começar a se organizar enquanto trabalhador, que nós somos mesmo, de pós-graduação. Começar a cobrar dos nossos departamentos que tenha uma política de verdade acessível de saúde mental. Cobrar, inclusive, das entidades nacionais que dizem representar os estudantes de pós-graduação, que é a NPG, as APGs que estão aí nas universidades, mas que muitas vezes estão lá para ser um mero representante de interesses individuais, como era o caso da minha antiga universidade, e não fazem nada pelo coletivo, sabe? Fazer abaixo-assinado para aumentar a bolsa não vai fazer a bolsa ser aumentada, sinceramente. Não vai. Você acha que os políticos vão olhar para um abaixo-assinado com um monte de gente inscrita e falar assim, agora sim eu vou aumentar? Claro que não. Ajuda, tá, mas a gente vai realmente mirar nossas forças nisso, sabe? Tem que ter ato, tem que ter gente nos lugares para poder reivindicar pessoalmente, sabe? Porque só quando a gente fizer barulho, quando a gente incomodar mesmo, quando a gente parar de fazer pesquisa, é que as coisas vão dar certo. Veja o que foi a pandemia, que se não fossem os pós-graduandos, o que seria desse país se não fosse os pós-graduandos na pandemia? Porque você acha que era só professor que estava lá na ponta de lança para as vacinas e tudo mais? Claro que não. Então a gente é importante, a gente tem que se dar essa importância porque ela existe. E é isso que eu queria falar, vamos continuar cobrando de quem realmente precisa ser cobrado e cobrar menos de nós, porque a gente já faz muito com muito pouco. É isso, valeu.